profeta Joel é considerado um livro de um dos profetas menores. Nós temos essa coleção de livros na Bíblia, profeta menor, não por causa da sua relevância, mas por causa do tamanho do seu conteúdo. Os profetas intitulados profetas menores, se deu a eles esse título porque a mensagem deles eram mensagens mais emergentes. Era a urgência de Deus pela mudança do seu povo. Não é uma narrativa para que você entenda uma história, começo, meio e fim. Não é um gênero literário como as cartas paulinas doutrinárias, onde você se esforça muito para se fazer uma exegese, uma interpretação correta, pois tem todo um contexto cultural, um contexto imediato e pós-texto. Os profetas menores, eles vêm com a mensagem emergente, uma mensagem que quando você começa lendo, você já sabe que ele está apontando um problema e rapidamente ele apresenta a solução. O profeta menor, ele pouco argumenta. Ele simplesmente diz: você está errando nisso, se você não se arrepender você morre. Se fosse hoje você vai para o inferno. No tempo deles eles diziam: o juízo de Deus está chegando, se arrependa e viva, não se arrependa e morra. Era uma mensagem bem direta. Os profetas menores não teriam tanto espaço diante de certas pessoas nos nossos dias. Os profetas menores não ofereciam tantas reflexões através de suas mensagens. Era uma mensagem direta, exigindo um arrependimento rápido. Joel tem uma linguagem chamada de poética e lírico-dramático. Por quê? Porque ele usa o máximo de imagens para amedrontar os ouvintes. E por que ele usa imagens fortes, impactantes para amedrontar os ouvintes? Porque a mensagem é emergente. Ele não tem muita paciência de ficar explicando um monte de coisa. Ele chega, usa a profecia que Deus lhe deu com dramaticidade, para que quem estivesse desligado acordasse. Por isso, há dois problemas no capítulo 1 de Joel, que eu acredito que força o profeta a ter essa atitude de pregar de modo dramático. Primeiro, ele diz que os servos de Deus estavam andando embriagados, estavam tomando todas, iam para o culto cambaleando e estavam inconscientes do que estavam fazendo. Entravam no culto embriagados, saíam do culto embriagados, ou seja, perdiam a sobriedade, se submetiam a vícios por causa da liberdade pregada pelos falsos profetas, se tornavam escravos de seus próprios vícios. Como esses homens estavam embriagados, são por ele, no versículo 5 do capítulo 1, chamados de ébrios. Joel precisa usar uma imagem dramática para trazer esse povo de volta. Segundo problema, a ausência de culto. Por causa dos adoradores que não andavam em sobriedade, que se entregavam aos vícios, confiando na graça, igual no nosso tempo, a hipergraça, um evangelho hiper fraco, pregado por pregadores hiper fracos, gerando crentes mais fracos ainda do que os pregadores do evangelho que eles pregam. Esse povo não tinha firmeza, a família estava sendo destruída, o ministério estava sofrendo. Diz o versículo de número 5: despertem ébrios, chorem. Agora ele diz no versículo 9: foi cortada a oferta e a libação. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Não há mais culto.
culto. Versículo 16: porventura o mantimento também não está cortado de diante dos nossos olhos? Não tinha mais mantimento na casa de Deus para o sacerdócio. O culto está sofrendo. Versículo 16: a alegria e o regozijo da casa de Deus foi cortado. Então, enquanto eles se embriagam para se alegrar nos vícios terrenais e carnais, pensando que desse modo oferecerão um culto em forma de entretenimento, para alegrar o ambiente, ao contrário acontece. O culto é cortado, a verdadeira alegria na presença de Deus é cortada, e os sacerdotes, que representam o dirigente do culto, o pastor local, que deseja ver aqueles a quem eles lideram cultuando, diz o texto no capítulo 1, estão entristecidos. Ou seja, por causa da falta de desejo dos homens de cultuar, vamos cortar o culto. Porque as pessoas não estão vindo, não teremos mais culto. Porque os crentes chegam atrasados, vamos atrasar a hora do culto. Porque as pessoas não gostam de palavra, vamos diminuir o tempo da pregação. Porque as pessoas não gostam de bibliologia nem cristocentrismo nas músicas, vamos fazer músicas antropocêntricas e mercadológicas.